diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Meus queridos e amados irmãos, eu estava trabalhando hoje, pensando nessa palavra. Cheguei a comentar com alguém essa palavra que eu irei falar agora. Alguém perguntou para mim, quem era Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Na verdade, perguntaram para umas senhoras que me deram a paz do Senhor. E eles perguntaram quem era Melquisedeque. Aquelas irmãs, eu acho que nem sabia quem era esse cidadão na Bíblia. Aí eu fiquei com vontade de falar de Melquisedeque para aquele homem. Pouco tempo, 1 minuto mais ou menos, eu falei sobre ele. E nós estamos entrando nesse assunto nessa noite, onde nós vemos a necessidade das pessoas buscarem a face do Senhor. E falando de Melquisedeque, que era nada mais, nada menos do que o rei de Salém, sumo sacerdote ou sacerdote de Salém, que era a antiga Jerusalém. E a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que aquele homem, ele quando percebeu que Abraão, com apenas 318 homens, Abraão com apenas 318 homens, acabaram de vencer o exército de Quadrilaomer, que era um exército poderoso, que havia derrotado outros reinos, fizeram junção e acabaram de derrotar outros reinos, e tomou a Ló como servo, a família de Ló como servos. E a Bíblia diz que Abraão, quando soube que eles haviam raptado Ló, a Bíblia diz que nós não vemos Abraão como homem de guerra. Abraão não era como o rei Davi, que era homem destrado na guerra, era homem que lutava com garra. Mas nós olhamos para a vida de Abraão, que não era valente de guerra como o gigante Golias. Mas a única coisa que Abraão tinha, meus amados e queridos irmãos, era um pacto com Deus verdadeiro. Abraão, ele tinha um pacto com Deus verdadeiro, o único Deus que fez os céus e fez também a terra, presbítero Saul. E quando Abraão soube daquela situação, que aquele rei de Quadrilaomer havia raptado a Ló, Abraão não pensou duas vezes em correr a socorrer o seu sobrinho Ló. Meus queridos e amados irmãos, nós só podemos entendermos uma coisa: essa valentia, essa garra, essa força só pode ter vindo da fé que Abraão tinha num Deus verdadeiro. Quantas das vezes nós passamos por situações, às vezes até fácil, simples de resolver, mas nós nos encontramos medrosos, desencorajados, por falta de buscar a Deus, por falta de garra. Porque quando a pessoa, ela busca a Deus, ela se torna uma pessoa corajosa.
Quando a pessoa busca a presença do Espírito Santo, ela se torna uma pessoa corajosa, vitoriosa, porque o nosso Deus, ele é mais do que vencedores. É mais do que vencedor. E nós somos mais do que vencedores, porque nós servimos esse Deus. E quando Melquisedeque viu Abraão diante desse feito, um homem que não era guerrilheiro, mas com apenas 318 homens acabaram de vencer uma guerra. Melquisedeque não pensou duas vezes. Ele falou assim: Abraão, bendito seja tu no Deus Altíssimo. Quando Abraão viu aquele homem, até então Abraão talvez pensava que apenas ele, a sua clã, conhecia o Deus verdadeiro. Mas quando Abraão viu aquele homem, percebendo nele o poderio do Deus Altíssimo, do único Deus verdadeiro, Abraão não pensou duas vezes: esse homem conhece o Deus que eu sirvo, esse homem conhece o Deus verdadeiro. Então ali eles se conheceram, eles acabaram de perceber um no outro que os dois serviam ao Deus Altíssimo, o Deus que fez os céus e a terra. E aí, meus queridos e amados irmãos, não querendo me alongar muito nessa noite, é que eu quero dizer para vocês que o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus, na sua essência, ele é amor. O nosso Deus é amor. O nosso Deus, ele não faz acepção de nação. Ele não faz acepção de cor. Ele não faz acepção de raça. Ele não faz acepção de ninguém. Nosso Deus, ele quer ser buscado. Aleluia. Ele quer ser invocado, porque o nosso Deus, ele está perto, ele se encontra perto de você. Então Deus, ele não faz acepção de ninguém, aleluia, porque muitas pessoas acham que Deus, ele tem um tratamento especial com Israel, porque Deus, ele está puxando sardinha para Israel. Não é nada disso, meus queridos e amados irmãos. Pelo contrário, Deus, a partir, aleluia, da vida de Abraão, a partir da vida de Melquisedeque, Deus não foi Deus que optou em abençoar aquela nação em detrimento das outras. Foi ao contrário. Em um tempo em que ninguém queria buscar Deus, houve um povo, houve uma nação que quis buscar ao Senhor. Eis a razão desse carinho que Deus tem para com a nação de Israel, porque foi a primeira nação que descobriu, ou que viu em Deus, o único Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Então, meus queridos e amados irmãos, nós não podemos pensarmos que o nosso Deus é um Deus que abençoa um e deixa de abençoar outro, porque ele é injusto. Onde muitas pessoas que não conhecem a Deus, ele vê em Deus, quando ele vê Deus mandando exterminar um exército, um reinado todo, ele vê em Deus maldade, mas na verdade o nosso Deus é amor, o nosso Deus é bondoso. Quando nós queremos conhecermos um pouquinho só, porque o nosso Deus é insondável, mas quando nós quisermos conhecermos um pouquinho de como é o nosso Deus, é só nós olharmos para Jesus, porque Jesus é o Deus encarnado, e sendo Deus encarnado, ele veio a essa terra, e nós podemos olharmos para Jesus, e como homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus, nós vamos vermos em Jesus o ser humano mais ilustre, o ser humano mais amoroso, o ser humano mais lindo que já pisou nessa terra. Então, quando nós queremos conhecermos a Deus, como que é a mente do Senhor, é só nós olharmos para Cristo. Quando alguém batia na sua face,
Ele não revidava, ele dava a outra face. Quando alguém fazia o mal para ele, ele perdoava. Até na sua morte, aleluia, quando as pessoas estavam ali mandando soltar um criminoso, um ladrão, Barrabás, e crucificar o Cristo, o nosso Cristo falou: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava dizendo lá que o sangue desse Jesus caia sobre nós e sobre nossa descendência, sobre nossos filhos. E Jesus falando: perdoa, Pai, esses homens, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que querem, aleluia. Então, meus queridos, quando nós queremos conhecermos um pouquinho da bondade do nosso Deus, é só nós olharmos para Jesus. O nosso Deus, ele quer ser achado, aleluia. Ele quer ser buscado nessa noite. Você precisa buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. Você precisa buscar o Senhor enquanto está perto, aleluia. Porque, meus queridos e amados irmãos, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há chance de vida para você buscar ao Senhor, há esperança. Mas se um dia você fechar os seus olhos, aleluia, e partir para outra vida, as suas decisões na sua vida é que vai definir para onde você irá. Então não adianta você morrer e fazer missa de 7º dia, porque não adianta nada. Você tem que buscar o Senhor enquanto você tem vida. Você tem que buscar o Senhor enquanto, aleluia, você pode, aleluia, e quando você está, aleluia, nessa terra, bendito seja o nome do Senhor. Vocês que estão nos ouvindo, nessa noite eu vos convido a buscar a face do Senhor. Nós precisamos de Deus, meus irmãos. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós sem Deus, nós somos como folha seca caída no chão. Nós sem Deus, nós nos tornamos pessoas, um vivo morto. Mas quando nós buscamos a face do Senhor, nós encontramos salvação. Quando nós buscamos a face do Senhor, nós encontramos um amigo verdadeiro, um amigo que não nos abandona em momento nenhum da nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, meus queridos e amados ouvintes, nós percebemos, aleluia, um Deus simples, um Deus que de um homem, aleluia, se faz uma nação, e uma nação apenas de um homem chamado, um filho de Abraão, chamado Jacó, que muitas pessoas o têm como enganador. Deus torna o nome dele como Israel, e se torna o país de Israel, e os 12 filhos desse homem se torna 12, aleluia, 12 tribos de Israel, aleluia. E nós percebemos a manifestação de Deus. Deus se manifestou a ele quando ele estava deitado com a sua cabeça em uma pedra. Meus queridos e amados irmãos, um cenário inóspito, um cenário que nós não damos nada, mas o nosso Deus, Ele quer um relacionamento conosco. Ele se manifesta na vida de um homem que estava fugitivo, deitado com a sua cabeça em uma pedra, aleluia. Deus se manifesta a ele, e ele vê os céus abertos, a escada subindo para o céu, ele vê Deus, aleluia. E nós possamos, meus queridos e amados irmãos, termos a oportunidade de buscar a face do Senhor, buscar esse Deus que quer ser achado nessa noite. Então não perca a oportunidade dessa noite. Nosso diácono Elias, nosso diácono Jefferson, eu creio que irá orar nessa noite, oração final, e aproveite essa oportunidade. Peça perdão pelos vossos pecados, se converta ao Senhor, que é rico em perdoar. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.